Boa noite, irmãos. A gente vai continuar aqui nosso estudo do livro O Propósito das Provações de Bruce Anstey, né? Que a gente tem feito aqui aos sábados. E eu vou iniciar a leitura aqui. E aí, na medida do possível, os irmãos vão trazendo algum pensamento aí. Então a gente vai partir daqui, desse parágrafo aqui, ó. Paulo mostra que uma coisa que definitivamente impede o processo da transformação de um cristão é o mundo, e insiste, portanto, na necessidade da separação deste. Pensar de maneira mundana é colocar o eu em primeiro lugar, mas pensar segundo Deus é colocar Cristo em primeiro lugar. Quanto mais saturarmos nossa mente com a palavra de Deus, mais pensaremos como Deus pensa. Veremos coisas como Ele as vê, amaremos o que Ele ama e odiaremos o que Ele odeia, etc. Isso se manifestará em nossa vida. Haverá uma mudança moral em nossas palavras e ações. Mais e mais começaremos a nos assemelhar a Cristo em nossas maneiras. Renovar nossa mente refere-se à necessidade de reajustar nossos pensamentos. C.H. Brown dizia que poderíamos ter que fazer isso 50 vezes em um dia. Nossas mentes mantêm-se indo após coisas mundanas e carnais e necessitam ser reajustadas repetidas vezes. H.E. Roy, não sei se a pronúncia é essa, costumava dizer: preste atenção ao que você pensa e deixe que isso seja Cristo. Deus trabalha não somente pelo Espírito internamente, mas também usa provações vindas de fora. Isaías fala do remanescente de Israel estando aflito, arrojado com a tormenta e desconsolado, mas assegurou-lhes também que por meio disso o Senhor estava formando sua beleza neles. Eis, aí ele faz a citação aqui: eis que eu porei as tuas pedras como com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas ou parapeitos farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis ou preciosas. Quando a nação de Israel for restaurada ao Senhor, ela será um produto maravilhoso da habilidade divina. Naquele dia, a oração de Moisés será respondida. Seja sobre nós, né, a oração de Moisés, seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus. A glória do Senhor irradiará sobre eles, sobre o povo de Israel. Mas o caminho desse divino final será por meio do sofrimento, que no caso deles, né, do povo de Israel, será a provação da grande tribulação. À medida que lemos as epístolas, vemos o caráter de Cristo emanando dos santos. E isso é bonito. Deus, pelo Espírito, escreve Cristo nas tábuas de carne de nosso coração, e isso floresce em nossa vida, em nosso andar e em nossas maneiras. Foi o que o apóstolo expôs quando disse: Cristo em vós, esperança da glória. Muito da beleza moral dos santos é resultado das provações pelas quais passaram. Lembre-se, a flor esmagada que emite a fragrância. Aí agora ele vai falar de algumas coisas, né, que resultam nessa transformação, né? Mas eu acho que eu vou parar aqui para ver se algum irmão tem algum pensamento que pode contribuir aí para a nossa compreensão dessas coisas que a gente leu aqui. Essa semana eu vi assistindo a live, essa semana eu assisti na live do sobre Apocalipse de Lemão, ele fez uma explicação, quem assistiu vai lembrar aí, ele fez uma explicação do que dessa palavra tribulação que aparece na Bíblia, né? E ele explicava que era um instrumento que nos tempos, né, bíblicos as pessoas usavam para
uma espécie de chicote, algo na ponta assim, que as pessoas usavam para malhar o trigo ou grão, outro grão também, né, para tirar a casca desse grão. Então eles batiam, batendo no grão até ser tirada a casca. E aí ele fazia essa aplicação, né, com o povo de Deus, né? Então a gente vai absorvendo a contaminação do mundo, como o irmão fala no início aqui. Paulo mostra que uma coisa que definitivamente impede o processo de transformação é o mundo e insiste, portanto, na necessidade de separação deste. Então, o cristão, ele vive aqui nesse deserto, nós, né, vivemos nesse deserto, rodeado pelo pecado, que é uma coisa que tanto ele atrai a nossa carne, como também ele, o pecado ele traz sofrimento à alma do cristão. Né? Até Ló fala disso, que Ló afligia a sua alma pelas coisas que ele via, né, ali em Sodoma e Gomorra. Então, é o pecado que nos rodeia, né? A gente sai na rua e vê todo tipo de coisa desagradável para uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo. Isso aflige a nossa alma e nos traz tristeza. Mas, ao mesmo tempo, o pecado ele nos contamina, né? Porque ele exerce um poder sobre a nossa carne. Então, a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai sendo contaminado, vai pegando ali como os irmãos falam, né, a poeira do mundo. E essa casca, ao longo do tempo, vai engrossando, né? A gente vai sendo contaminado, vai engrossando, e aí é o que o irmão explica, né? Desse tribulaço, desse instrumento que era usado para tirar a casca do grão, que gerou essa palavra aí, tribulação. Então Deus usa da tribulação, né? Quando a gente está meio com a casca já grossa, para tirar essa casca da gente e, e renovar nosso pensamento, transformar. Ele fala, e não vos conformeis com este mundo. Então, quando a gente está tomando a forma do mundo, está nos conformando com o mundo, a gente que não é desse mundo, aí o Senhor pode usar esse instrumento, né, que é a tribulação, para tirar de nós essa casca, nessa forma que a gente está tomando do mundo. Eu achei interessante a explicação que o irmão deu. Zé Nilton está com a mão levantada, pode fazer a pergunta, irmão. Eu estou na tela aqui do texto, Isaac, se você puder ler Ok. e responder aí, ou outro irmão puder responder também. Eu vou ler aqui. Irmão, essa grande tribulação são 7 anos que Deus colocará os integrantes de Israel e aqueles que ainda estarão vivos aqui na terra, ou os justos também, para retirar a tal casca. Se quiser responder, pode ficar à vontade, Isaac. O
outro irmão aí que estiver em comunhão também. Bom a gente Parece pensar. que... pode Pode falar. ficar à vontade, pode ficar à vontade, Isaac. Parece que a grande tribulação, né, é um período de ira, né, que o Senhor vai derramar, né, sobre o mundo, né? E nesse período, com certeza, vai ter um remanescente, né, principalmente os judeus, né, que estarão reservados para o testemunho, né? A igreja não estará mais aqui. Deus sempre tem um testemunho, né? Ele sempre deixou um testemunho, reservou, né, um testemunho dele, né? Em todos os tempos a gente vê, né, isso daí. A gente lembra lá de Elias, né? Quando ele achava que estava só, e o próprio Senhor falou para ele, não, 7.000, né? Não se prostraram, né, a Baal. Que eu reservei, né? O Senhor fala para ele, eu reservei. Então o Senhor sempre tem, né, um remanescente, tem um povo reservado para o testemunho dele. E na grande tribulação, como a igreja não estará aqui, ele vai ter um remanescente, né, que vai estar representando, né, o Senhor aqui na terra, e estará pregando também o evangelho, só que o evangelho do reino, né, mas estará aqui também pregando o evangelho. E, então acredito que essa questão da casca aí, ou das tribulações ou das provações, ela parece que não tem muito a ver com essa questão desse período, né. Claro que o Senhor vai permitir isso e permite também nosso tempo hoje, e sempre permitiu, né, as provações, as tribulações, porque a glória dele é manifestada, né, no indivíduo, né, e também no coletivo, né, mas principalmente no indivíduo, né. Como a gente viu, acho que anteriormente, né, não é aquilo que nós fazemos para o Senhor, mas aquilo que o Senhor faz em nós, né. Então, acredito que mesmo lá também na grande tribulação, com esse remanescente que estará lá representando, eles também vão passar por isso e vão glorificar ao Senhor, né, nessas tribulações, vão exaltar ao Senhor, vão perceber isso, né, e no final é tudo para a glória de Deus, né, e acredito também que já conosco, né, nesse tempo também a gente já percebe, né, como passamos, né, claro que não na medida que passaram, né, no passado e nem no futuro, mas hoje nós passamos também, em alguma medida, por tribulações, por aflições. E se buscarmos, né, a comunhão com o Senhor, nós vamos glorificar ao Senhor, nós vamos perceber a mão do Senhor em tudo na nossa vida. Em todas as circunstâncias, o Senhor está, né? Quando a gente diz que o Senhor tem o controle, né, de tudo, isso realmente é abrangente, né? É o controle de tudo mesmo e nada passa desapercebido, né? Acho que é um salmo que fala, né? Não tosquenejará, né? Nem dormirá o guarda de Israel, algo assim. Então ele nem cochila e ele nem dorme. O Senhor Jesus também falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então eles não param, né, de trabalhar. E é o tempo todo, ele não cochila, não dorme, ele está atento o tempo todo com tudo o que está acontecendo. Tem o controle de tudo. E isso é para nos trazer paz, essa é a verdadeira paz. Né? Quando nós sabemos quem é o nosso Deus e o quanto ele está no controle de tudo, até das mínimas coisas que muitas vezes pode passar desapercebido por conta de um caminhar às vezes displicente da nossa parte, mas ele vai nos mostrar depois até a nossa displicência, porque ele está, irmãos, no controle de todas as coisas. Acredito que é mais ou menos por aí. Se responde errado, algum irmão, por favor, contribua aí ou corrija.
Você está conseguindo compartilhar a Bíblia aí, Isaac? Eu não compartilhei, não, mas eu consigo compartilhar, mas não compartilhei, não. Vou Se ler você novamente, que puder. o irmão fez mais uma pergunta aqui. Ah, Presta. pode ficar à vontade aí. Então, são 7 anos ou não? Ou trata de outro período de tribulação? Então, irmão, creio que é os 7 anos, sim. A tribulação, a grande tribulação, né? São os 7 anos. Assim que a igreja, né, for arrebatada, aí certamente vai iniciar aí os 7 anos, né, de tribulação. Aquilo que está previsto, né, lá em Daniel, é isso que vai estar acontecendo. Lembrando sempre, né, que essas questões de disciplina com o povo de Deus, ela é sempre em amor e com o propósito de restauração. E então, assim, os judeus, né, o povo terreno de Deus, quando a gente lê a história dele na Bíblia, a gente vê um povo, né, como nós assim também, né, cabeça dura. Então, tudo que Deus, né, que Jeová fez por eles, eles respondiam com desobediência, né? E o Senhor pacientemente foi suportando a desobediência deles, né? Então, assim, o Senhor tinha as suas varas de disciplina em relação ao povo de Deus. Por exemplo, ele usava as nações para afligir Israel quando ele estava andando num caminho de desobediência. Ele usava pessoas individualmente, né? Reis e outros, para poder afligir a Israel quando eles estavam andando em desobediência. Mas o propósito final sempre é o amor de Deus pelo seu povo, correção, como um pai corrige o filho. E a gente sabe que o povo de Israel, ele chegou no ápice da desobediência com a crucificação, a rejeição e crucificação do povo de Deus, né? Ele encheu a medida de pecado, digamos assim. Eles chegaram no ápice. E o Senhor, ele, como é justo, ele cobrará isso, digamos assim. Ele cobrará isso que fizeram com o filho dele. Mas ainda assim, sempre o sentimento é de restauração e de amor pelo seu povo. A gente não consegue entender isso, né? Como é que pode uma pessoa, o Senhor amar a quem só faz o mal? Então, assim é Deus, né? Assim ele faz com Israel, assim ele faz com a gente, com a igreja. Por isso que eu queria pedir ao Papo num versículo aí que talvez ajuda a gente entender. Primeiro, Zacarias 13, versículo 8. Isso aqui ainda irá se cumprir ainda. Se a gente ler o 7, ó, o 7 já se cumpriu. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, pastor ferido aí é o Senhor, né? Já se cumpriu. Agora isso aqui se cumprirá na grande tribulação. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. 9. E farei passar pela e farei
e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, esse povo que a gente lê no Antigo Testamento de uma sequência de uma vida de desobediência a Deus, né? Tudo Deus fazia para eles, aí o troco era desobediência. Aí, aí o Senhor vai agora, em amor, fazer com que eles passem pela grande tribulação, né? Eles sofrerão, né? A disciplina de Deus para resultar nisso aí, ó. Ela invocará o meu nome depois de passar pelo sofrimento, né? E eu a ouvirei, ou passando pelo sofrimento, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Agora, o versículo, capítulo 12 aí de Zacarias, não? Capítulo 12, versículo 10. Capítulo 12, versículo 10 de Zacarias. E sobre a casa de Davi, né, que são o, o, o povo judeu, né? E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e o plantearão, como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então será a restauração que o Senhor fará com eles, né? Depois desse todo esse tempo de uma desobediência obstinada contra Deus, né? Contra Jeová, ao ponto de crucificar o seu próprio Messias, o próprio Deus que vai promover esse arrependimento deles aí, né? Mas antes vai fazer eles passarem, digamos assim, né, apertado na grande tribulação, eles sofrerão o, a justa disciplina de Deus, né? Mas para que Deus depois possa derramar esse espírito de graça e de súplica sobre eles aí, e eles reconhecerão, né, que eles crucificaram o Messias, reconhecerão que eles foram desobedientes, eles reconhecerão, né, que eles não andaram no caminho do Senhor, e eles se arrependerão. Vai ser um arrependimento promovido pelo próprio Senhor, porque deles mesmos eles não conseguem, né? Assim como a gente também não consegue se arrepender de nós mesmos. Quando a gente se arrepende de um pecado, é o próprio Senhor que produz esse arrependimento em nós. Porque se o Senhor não fizer isso, a gente segue na nossa dureza, na nossa obstinação. Então, quando a gente se arrepende, é graças a Ele que promove em nós esse arrependimento. O próprio Espírito de Deus, ele promove em nós esse arrependimento. Aí vai acontecer isso aí. Então, a grande tribulação é uma tratativa de Deus com o povo judeu e de quebra com a parte incrédula da terra, digamos assim, né? Que não aceitou o Evangelho da Graça nesses 2000 anos, né? O Senhor já vai também aproveitar para tratar com eles, mas principalmente as tratativas de Deus com o seu povo, né? É tanto que esses eventos, em sua maioria, acontecerá na terra profética lá em Israel, né? E também o Senhor vai aproveitar para tratar com a humanidade, com as nações, né? Terá o julgamento das nações e tudo. Então, se pode ajudar aí na resposta do irmão José Newton, a grande tribulação é para tratar primeiramente com Israel, com o povo de Deus, né? Por toda a seu tempo de desobediência, e fazer com que eles se arrependam e sejam restaurados, né? E esse remanescente que Isaac falou aí, que restará, né? Esse remanescente
ele sofrerá a perseguição, né, aqui na terra, né, o Senhor guardará eles, né, pouparão a vida deles, para que eles entrem no milênio, né, e aí eles vão, junto também com os que crerem no Evangelho do Reino, e aí eles vão participar do milênio, né, do reinado de Cristo de 1000 anos aqui na terra. Se algum irmão também tiver algo que possa contribuir aí no entendimento ou corrigir também, fica à vontade. Eu posso fazer a pergunta, irmão? Pode ficar à vontade. Irmão, se o povo de Deus, que é os judeus, se eles não tivessem feito isso com Cristo, se o Senhor não tivesse morrido, nós que somos gentios, né? Nós não somos judeus, então nós somos gentios e a salvação não tinha chegado até nós, né? Tinha? Desculpe, irmã, a irmã podia repetir a pergunta, por favor? Sim, digamos assim, se os judeus não tivessem matado a Cristo, se Cristo não tivesse morrido, derramado o seu sangue, ressuscitado, assim, se ele não tivesse ido à morte, se ele não tivesse passado por tudo isso, nós que somos gentios, né? Porque eu já li no Velho Testamento que o Senhor veio para os seus, né? Que eram os judeus, né? E eles não o aceitaram, né? E através da morte de Cristo a salvação chegou até para nós, né? Nós éramos comparados gentios, né? Que ninguém tinha direito como judeu ou tinha. Olha, eu vou responder aqui, assim, o que eu ouvi, né, de alguns irmãos e eu julgo ser, né, correto. É que a palavra de Deus, ela é para ser crida. E o se, ela não cabe na palavra de Deus, porque senão daria margem a muitos si, sabe? E se Adão não tivesse pecado? E se o Senhor não tivesse morrido, ido à cruz? E se tal coisa? E se, né? Então a gente entra em conjecturas que não temos respostas, né? Todo o plano de Deus foi traçado, esse plano de Deus foi traçado na eternidade, então não tinha como voltar atrás, assim, digamos assim, né? Mas como a irmã disse, certamente o Senhor veio para os judeus, né? Eles recusaram, né? Rejeitaram e graças a, a rejeição deles, digamos assim, não a rejeição deles, né? Mas como eles rejeitaram, o Senhor ofertou, abriu essa salvação para nós gentios, né? Mas eu creio que tudo isso estava, plenamente já na mente de Deus, né? Então, se eles tivessem recebido, eu acho que não cabe porque a gente não tem como responder isso aí, o que aconteceria. Mas é assim, eu não, essa resposta eu não, é um pensamento que eu já ouvi dos irmãos e eu julgo ser correto, né? Mas se algum irmão puder ajudar aí, eu queria só aproveitar aqui que tem os irmãos que estavam pedindo a página do livro. Depois eu vou pôr aqui a página do livro para os irmãos, que eu tô com ele, o e-book. Eu não tenho ele aqui impresso. Aí no e-book a gente vai, eu acho que é a 28, de 56 páginas. Mas eu vou conferir já daqui a pouco. Só para não interromper a pergunta da irmã, e que outro irmão pode querer complementar sobre a pergunta da irmã e ajudar também no entendimento. Assim, né? Resumindo, se o Senhor tivesse sido recebido, eu não sei o que seria, o que aconteceria. Por isso que
O se nas escrituras é complicado, porque a gente não sabe, né, o que poderia acontecer. Essas coisas são, são coisas guardadas no coração de Deus na eternidade, né? Tudo já traçado, arquitetado, e a gente não tem resposta, né? Irmão, tá certo, tá certo. Porque se nós, no início, quando o Senhor fez o mundo, né, nós já estávamos nos planos dele, tudo foi plano de Deus, tá certo. Tá certo. E o Senhor é gracioso e misericórdia, graças a Deus. Tá bom, irmão. De uma forma bem Obrigada. simples, irmãs, já que estamos aqui Sheila. pensando, irmã Aham. Sheila, de uma forma bem simples, Sim, não haveria uma noiva, não haveria um é povo verdade. celestial, não haveria um Ah, povo todo especial, todo zeloso, imaculado, que é essa igreja, que é a noiva, que é o corpo de Cristo. Isso não haveria, certamente. Né? Só é, haveria um povo terreno, promessas terrenas, e um rei reinando, certamente era isso que estava previsto lá no Velho Testamento, e que acontecerá no milênio. Né? O Senhor vai estar aqui, vai estar reinando, muitas pessoas serão salvas, vão para lá e serão abençoadas lá em Israel, serão salvas lá. Né? Haverá aqui nações ainda, haverá um evangelho do reino, então é um outro plano, é um plano terreno. O que acontece? Houve um parêntese nesse plano, porque tinha um outro plano de Deus, que é a noiva, que somos nós, que é esse povo especial, com promessas e com bênçãos espirituais e nos lugares sim. celestiais. Então, assim, de um modo bem simples, penso eu, o se, claro que, como o irmão bem Não, falou, a gente não tá pode ir além certo. do que está, a gente não pode ir além do que É, está escrito. Também está escrito isso, a gente não deve ir além do que está escrito. Mas, pensando baseado no que nós somos hoje, num povo celestial, e que Israel é um povo terreno, né, e que a igreja foi um parêntese aí, né, nesse testemunho, né, nesse período, nesse tempo, isso não teria ocorrido, né, se assim fosse. Né? Aí o Senhor não teria esse outro plano, ele só teria um, que era o plano terreno, e não um plano celestial, e não um plano de uma noiva. Só que nós já sabemos que esse plano era antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. A igreja. Israel foi na amém. fundação do mundo. E nós bem antes. Amém. Glória a Deus, né, irmão, por nós termos esse grande privilégio do Senhor. Tá, irmão? Obrigado. Muito obrigado. Entendi. A página, irmãos, do livro é 29. Se vocês conseguiram eu abrir lá, é a página 29 do e-book, viu? Que a gente está estudando. Nilton, tem mais uma pergunta? Pode ficar à vontade aí. Pode perguntar, se desejar, pode ficar à vontade. Vamos ler aqui a pergunta do irmão José Nilton. Deixa eu tirar aqui da frente. Como ninguém mais indagou, eu farei. Como ninguém mais indagou, eu farei se assim for possível. Ele faz a pergunta, irmão. Quando acontecer essa grande tribulação aqui na terra, que serão 7 anos, será esse mesmo período em, em que nós estaremos diante do trono de Cristo, vez que somos igreja e estaremos com Ele? É isso aí, exatamente isso aí. Todo o período da grande tribulação, dos 3 anos e meio do princípio das dores e os 3 anos e meio da grande tribulação, todo salvo na dispensação da graça, que é a igreja de Deus, a noiva de Cristo, como o Isaac falou aí, ela estará nos céus com o Senhor, né? Cumprindo aqueles eventos lá que a gente vê, né? Que é
a, as bodas do Cordeiro, né, o tribunal de Cristo. A gente não sei explicar a sequência de como será isso aí, qual, qual tempo ocorrerá cada qual evento, né, mas todos esses eventos aí que a gente vê em Apocalipse, né, a gente vai estar tendo essas atividades, digamos assim, no céu com o Senhor. Enquanto isso, né, a grande tribulação ela estará acontecendo aqui no mundo. Vou voltar aqui para o texto, que aí a gente pode dar Aproveitando aí, uma... Joel, você voltou aí Sim. para o livro, uma coisa interessante que chama a nossa atenção, que é importante pensar, é sobre essa questão mundana, né? Muitas vezes, principalmente no passado, eu tinha muito em mente que a questão mundana era o pecado, era coisas ilícitas. E depois o Senhor vai nos mostrando, fica mais perceptível que até as coisas lícitas, que são mundanas também, principalmente elas, podem nos atrapalhar muito, né, nessa questão, né, da transformação. Por isso que ele vai falar, né, para renovar o nosso entendimento, né, para não se conformar com o mundo. Então, como a gente foi habituado no passado a sempre o mundano ser aquele que está bebendo, que está fumando, que está na festa, que não dá mais a paz do Senhor, que não vai mais na igreja, isso ficou muito condicionado. É importante tirar isso, né, desconstruir. E principalmente para nós hoje, que graças ao Senhor tem nos mostrado aí a verdade. É muito importante desconstruir, porque a gente pode achar, não, já que eu não estou mais, eu não estou no mundão, eu não ando mais por ali, eu não vou naquelas festas, eu não bebo mais, eu não fumo mais, então, graças a Deus, eu estou indo muito bem. Isso já está se cumprindo na minha vida. Mas, e se eu não estou colocando Cristo em primeiro lugar? E sim o eu? Se o meu trabalho é o mais importante? Né? Se eu trabalho de domingo a domingo, por exemplo, se eu trabalho e estudo e faço um monte de outras atividades que são mundanas, lícitas, porém do mundo. Lá no céu não vai ter isso. Né? É só a gente pensar assim, vai ter lá no céu? Não, lá no céu não vai ter isso. Então, tudo que é mundano não é do céu, é do mundo. Coisas lícitas e coisas ilícitas. Então, é muito sutil isso, a nossa carne ainda está em nós e pode acabar nos deixando desatentos quanto a esse ponto das coisas lícitas, mas que não convém, né? Como Paulo vai dizer, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, né, o celular está me dominando, o café me domina, é coisa simples, são coisas lícitas, não tem nenhuma proibição quanto a isso. A televisão me domina, meu trabalho me domina, trabalho de domingo a domingo. Eu estou pensando no Senhor ou eu estou pensando no eu? Né? Parece que é o eu que está sobressaindo mais do que o Senhor. Então, é sutil, é uma linha tênue, e isso pode fazer perder a comunhão, fazer esfriar, fazer se distanciar, né, do Senhor. Então, é interessante pensar sobre isso, né, sobre essa questão mundana dessa forma, desconstruindo aquilo que aprendemos no passado acerca de achar que são as coisas ilícitas e ter cuidado principalmente com as lícitas agora, principalmente porque, né, estamos andando na verdade, o pecado não tem mais domínio, né, sobre nós, mas os afazeres, o dia a dia, né, a gente vai ver o exemplo lá também de Marta, de Maria, né, uma estava aos pés do Senhor e a outra estava cuidando dos afazeres. Né? A gente vai ver aquele outro versículo também, que para o sol não se irai-vos e não pequeis, né, que o sol não se ponha sobre a sua ira. E não só aquilo que é treva, não só aquilo que é pecado, mas até aquilo que é lícito e que a gente não se conforme com isso.
Não vamos nos conformar com este mundo, né? Tendo com que se vestir, né, ou se cobrir, alguma coisa assim, né, estejais contentes. Então a gente pode muito bem pensar em coisas listas, trabalhar é justo, o Senhor também diz na palavra que era para a gente trabalhar, que é para a gente trabalhar com as nossas mãos, para ter com quem compartilhar, né, com outros irmãos, e para andar honesto, né? Mas então eu vou trabalhar o tempo todo, né, vou trabalhar de domingo a domingo e já vou começar a entrar por um caminho diferente. Estou preocupado com o Senhor, estou preocupado comigo, com esse mundo, né, com os herdeiros. Ainda mais que está nascendo, já nasceu mais um, né? São 4 agora. Então, será que eu estou preocupado mais com os herdeiros ou, né, com o Senhor? Então, achei muito importante essa parte da leitura. Eu vou parar de compartilhar o compartilhamento rapidinho aqui, só porque eu lembrei de um versículo, Isaac, do que você está falando aí. Se Dalton puder colocar. Não sei se Dalton está aí operando a máquina aí, que a gente lê junto. É Filipenses 2, 19, 19, 20 e 21. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. 20 agora. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Né? Ele não tinha outro, ele tinha somente Timóteo. Porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, os irmãos. 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, né? Então, existe duas coisas aí, né? O interesse de cada um e os interesses de Cristo. Então, como Isaac estava falando aí, né? Então, o irmão que, digamos assim, que limpa a cadeira na Assembleia, que troca o põe o copo, troca os copos lá para os irmãos poderem tomar água, esses estão cuidando dos interesses de Cristo, digamos assim, né? O irmão que abre a live, o irmão que faz uma pergunta, julgando que essa pergunta pode trazer edificação para nós, né? Pra, para os irmãos, esses estão cuidando dos interesses de Cristo. E nós temos os nossos próprios interesses, como Isaac falou. E aí é que a gente deve andar diante do Senhor julgando todas as coisas, né? Porque a gente sabe que o Senhor, ele reconhece que a gente está no mundo e devemos cumprir nossas responsabilidades, né? Todos temos responsabilidades e devemos cuidar delas, né? Como para o Senhor, mas também a gente deve tomar o cuidado de, não por ser coisas lícitas, como o Isaac falou, a gente deixar os interesses do Senhor em detrimento, né, das coisas do mundo, né, dos nossos interesses. E aí é o exercício individual de cada um, né? Cada um deve, diante do Senhor, estar julgando isso e buscando fazer, né, a vontade do Senhor, eu acho. Interessante nisso tudo que eu acho bonito, né, na palavra de Deus e nas coisas do Senhor, é que não há, como Dal sempre fala isso, não há opressão da parte do Senhor. Né? O Senhor não oprime ninguém. Irmãos devem ter cuidado também para não estar passando a ideia de obrigatoriedade, porque e, é, o Senhor Jesus é Senhor de Isaac, né? E o Senhor Jesus é o meu Senhor. Então, ele é o Senhor de Seila e ele é o Senhor de Dal. Então, cada um deve prestar conta a seu Senhor, não irmãos. Nossos irmãos a gente respeita, a gente honra, a gente ama, mas é cada um andando na presença do Senhor e julgando todas as coisas, né? Então, se no exercício do irmão ele está em paz, né? Tudo certo, tá tudo certo.
Eu vou voltar aqui no texto para a gente poder dar um segmento aqui. Deixa eu ver se talvez possa tirar mais alguma coisa daqui. Eu vou ler novamente, se algum irmão tiver algum pensamento. Paulo mostra que uma coisa que definitivamente impede o processo de transformação é o mundo e insiste, portanto, na necessidade da separação deste. Pensar de maneira mundana é colocar o eu em primeiro lugar, isso que a gente vem falando. Mas pensar segundo Deus é colocar Cristo em primeiro lugar. Quanto mais saturarmos nossa mente com a palavra de Deus, mais pensaremos como Deus pensa. Veremos coisas como Ele as vê, amaremos o que Ele ama e odiaremos o que Ele odeia. Isso se manifestará em nossa vida, haverá uma mudança moral em nossas palavras e ações. Mais e mais começaremos a nos assemelhar a Cristo em nossas maneiras. Renovar nossa mente refere-se à necessidade de reajustar nossos pensamentos. Aí ele fala, Brown dizia que poderíamos ter que fazer isso 50 vezes em um dia. Nossas mentes mantêm-se indo após coisas mundanas e carnais e necessitam ter reajustadas repetidas vezes. Rei Roy costumava dizer, preste atenção ao que você pensa e deixe que Cristo seja Cristo. Deus trabalha não somente pelo Espírito, internamente, mas também usa provações vindas de fora. Isaías fala do remanescente de Israel estando aflito, arrojado, com tormenta e desconsolado, mas assegurou-lhes também que por meio disso o Senhor estava formando sua beleza neles. Eis que eu porei as tuas pedras como todo ornamento e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubis e todos os termos de pedras aprazíveis. Quando a nação de Israel for restaurada ao Senhor, será um produto maravilhoso da habilidade divina. Naquele dia a oração de Moisés será respondida. Seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus. A glória do Senhor irradiará sobre eles, mas o caminho desse divino final será por meio do sofrimento, que no caso deles será a provação da grande tribulação. À medida que lemos as epístolas, vemos o caráter de Cristo emanando dos santos, e isso é bonito. Deus, pelo Espírito, escreve Cristo nas tábuas de carne do nosso coração, e isso floresce em nossa vida, em nosso andar e em nossas maneiras. Foi o que o apóstolo expôs quando disse: Cristo em vós, a esperança da glória. Muito da beleza moral dos santos é resultado das provações pelas quais passaram. Lembre-se, é a flor esmagada que emite a fragrância. Eu li aqui mais rapidamente porque foi o que a gente já comentou, né? Agora o irmão vai trazer algumas coisas aqui relacionadas como resultado das provações, né? As seguintes coisas são algumas dessas características morais de Cristo que Deus está atualmente produzindo em seu povo por meio da provação. As entranhas compaixões de Cristo. O apóstolo Paulo disse aos santos de Filipos que tinha saudades de todos eles em entranhável afeição, ou compaixão de Cristo. Aqui vemos a compaixão de Cristo ser exposta em Paulo. Que característica bonita é! Notem, é a compaixão de Cristo. É o mesmo caráter da compaixão que o Senhor Jesus teve em sua vida e ministério, reproduzido em um dos seus. Os filipenses expressaram compaixão e misericórdia a favor de Paulo, enviando uma comunhão ou oferta pela mão de Epafrodito. Por estar preso e não poder vê-los, escreveu uma carta de reconhecimento da comunhão enviada, ou da ajuda, né? Essa característica maravilhosa era o resultado do sofrimento de Paulo na provação. O tempo aqui não permite lermos as passagens que mostram algo do que ele passou na senda da fé e testemunho. Por meio daquelas coisas, Deus produziu algo bom em Paulo, as compaixões de Cristo. Antes de sua conversão, ele não era reconhecido como tendo compaixão. Impiedosamente levou os cristãos para ser espancados e entregues à prisão. Na escola de Deus, transformou-se em um vaso apto para o uso do Mestre, cheio
com as compaixões de Cristo. Deus está procurando produzir as compaixões de Cristo em nós também. Podemos naturalmente ser caracterizados pela dureza e pela indiferença aos problemas dos outros, mas depois que Deus trabalha em nós, seremos marcados pelas compaixões de Cristo. Recentemente eu ouvi alguém dizer a uma criança que foi ferida, ele cita aqui: aguente firme aí, porque de mim você não terá nenhuma compaixão. Quando eu ouvi isso, disse para mim mesmo: depois que você passar pela escola de Deus, você terá. Ele pode nos colocar em uma circunstância onde necessitemos da demonstração de compaixão e não teremos nenhuma, não receberemos nenhuma de ninguém. Talvez então vamos ser exercitados a respeito de demonstrar compaixão aos outros. Como já falamos, as provações têm um jeito de nos abrandar. Mas Deus, aí ele faz a citação: mas Deus fez meu coração brando. Jó 23:11. Deus nos fará como Cristo, que se compadece dos seus enquanto passam por problemas. Até aqui essa característica aí que Deus, usando as provações, ele pode fazer em cada um de nós, né? As compaixões de Cristo. Se algum irmão tiver algum pensamento ou alguma pergunta, pode ficar à vontade. Elton, tem como ler essa passagem de Hebreus, onde você acabou de ler aí? Tem. Você está com ela e você pode citar para mim? Acho que dá ou coloca na tela. Eu só sei a Hebreus, não li, não vi o Ah, versículo. vamos lá, eu coloco aqui agora. É, deixa eu, Atos. É 4:15, dá. Hebreus 4:15. Isso. Vou ler aqui. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Falando aí de uma característica do Senhor, que é a compaixão pelo seu povo. Tem uma passagem, talvez. Pode ficar à vontade, Jefferson. Agradecer, obrigado, irmão. Tem uma passagem que eu acho que é 1 Coríntios, que fala. Ou não, é Romanos, que fala que a gente é consolado nas nossas tribulações, né? Para que com a mesma consolação com que fomos consolados, nós possamos consolar outros. Não me lembro exatamente Acho onde que é é que está. Coríntios, irmão Elton. É, né? Acho que sim. Não tenho muita certeza. Eu sei. Segunda Coríntios 1, irmão Elton, acho. Acho que é 1:4, né, Dan? 1 Coríntios 1:4. É isso ou o Isso. segundo?
2 Coríntios 1, 4 mesmo. É 2 Coríntios 1, 4. Aí Dal voltou aí. Sobe um pouquinho, por favor, Dal. No 4. Versículo 4. Acho que é o 3 aí, né? Que tá no. Aprendendo com o Luiz aí o início do assunto aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então é um, um modo, né, de Deus operar em nós misericórdia pelos nossos irmãos, ou por outras pessoas também, né, no caso. Porque se ele nos aflige com alguma tribulação, ele permite alguma tribulação em nossa vida, né, ele próprio nos consola no meio da nossa tribulação. E com esse consolo que a gente recebe de Deus, a gente é exercitado e aprende, né, por ter recebido de Deus esse consolo, por experiência, a consolar também e agir com misericórdia também com alguém que está passando por uma tribulação. Então é na tribulação que a gente aprende, né? E também a gente pode consolar os que tiverem alguma tribulação, como ele diz aí. Mais uma, uma coisa, né, que as tribulações produzem no cristão. Aprender isso aí, a misericórdia e a consolar também a outros. É como alguns, né, às vezes chega para uma pessoa e fala, eu sei o que você está passando, né? Vai dar um conselho e fala, eu sei o que você está passando. Mas você já passou por isso? Não. Como é que você sabe? É interessante isso aí que Isaac falou, nosso tempo, que quando a gente vive a coisa em si, a gente fala com propriedade, né? Então, uma pessoa que foi afligida com enfermidade, talvez severa, e ela, uma hora, ela se depara com uma situação, alguma pessoa na família, ou algum irmão, alguém que está passando por uma mesma situação, ela fala com propriedade, porque ela vivenciou aquilo, né? Não é uma coisa vazia que fala, como Isaac falou aí, né? Eu sei que você está passando, né? Porque, na verdade, a pessoa não viveu aquilo. Manuel, Oi, irmã. fazer um breve comentário aqui. Fez um ano agora, eu perdi um irmão assassinado, em janeiro. E eu passei uma fase muito difícil, né? E eu fiquei me perguntando muito tempo por que o Senhor tinha permitido que eu tivesse visto ele morto, porque eu cheguei assim que ele tinha acabado de ser assassinado. E eu fiquei muito tempo me perguntando, muito tempo, porque todo mundo ficou sabendo e eu cheguei, assim, foi muito cedo, 6 e pouca da manhã, e foi uma fase muito difícil na minha vida. Assim, uns 3 meses, assim, bem ruim, assim, deprimida o tempo inteiro. E aí, passado um tempo, uma irmã, até do nosso grupo lá, precisou, eu conversei com ela sobre um momento difícil que ela estava passando, mas muito parecido com o meu, e realmente, só depois que a gente conversou, que a conversa, depois que eu desliguei o telefone, que eu pude entender, assim, veio na minha mente tudo aquilo que eu tinha passado, e eu falando daquilo para a irmã, e depois a irmã ficou tão consolada com aquilo tudo, e a resposta que eu fazia para o Senhor só chegou depois que eu fazia, né? Eu sei, foi muito difícil, a resposta que eu fazia só chegou depois. Que eu fiquei o tempo inteiro me perguntando se o Senhor me permitiu que eu visse e tal, muitas coisas na minha cabeça. E o Senhor foi me consolando, aquilo tudo foi passando.
Até que pude dividir desse momento com a irmã que passava mais ou menos pelo que eu passei e só depois, mais ou menos um dia ou dois depois, foi que a resposta para mim ficou clara. E para mim, sei que foi um momento difícil, mas também fiquei feliz porque pude servir de amparar um irmão num momento difícil, né? Eu sabia que tinha passado mais ou menos o que eu estava passando. Pelo menos eu pude falar com propriedade, né? É isso. É a sabedoria de Deus, né, irmão? É perfeita. Sim. O Caio colocou aí, dá uma referência, Romanos 5. Deixa eu achar aqui. Romanos 5, 3-5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mais uma das características que a tribulação consegue produzir nos santos, que aí a paciência, a experiência, a esperança. O irmão trouxe aí. Lembrando sempre como os irmãos falam aí, né? Não há acaso na vida do cristão, né? Tudo é pré-determinado por Deus, né? E se a gente não entende aqui, um dia nós entenderemos, né? Mas está tudo sob o absoluto controle de Deus, todas as coisas. Se algum irmão não tiver mais nenhuma pergunta ou pensamento, né? São 9h23. A gente poderia agradecer ao Senhor e finalizar, né? Acho que a gente poderia encerrar a gravação, né, irmãos? Para a gente poder finalizar, dar graças e finalizar.